E continuamos nessa pegada da radiciação. Vamos embora ver, né? Vamos. Falou que nessa aula a gente ia estudar alguns detalhes importantes, ou seja, né? Vários detalhes importantíssimos. Porque assim, às vezes a gente faz uma pergunta e não estava assim, totalmente dentro do que foi estudado, todo mundo fica assim, mas ele perguntou uma coisa que eu não estudei. Mas mais importante que as respostas são as perguntas. Isso é verdade, isso é verdade. Já dizia nosso amigo professor Silvinho Santos, né? Então a gente precisa movimentar as perguntas para se obter as respostas. Verdade. Né? São as perguntas que movem o mundo. E aí estamos. Por quê? Ficaram algumas dúvidas? Ficaram perguntas? A hora é agora da gente Agora vem as respostas para solucionar essas perguntas. Perfeito. E hoje é Boa lembrança. Hoje é dia de propriedades da radiciação e no finalzinho finalizamos com quiz, porque eu sei que você tem saudade, gente. Eles ficam pedindo quiz por eles, tinha quiz toda aula. Quando ela fala, eu penso logo que é música, né? Tem que... Não, é que a gente não tem música de radiciação, nós vamos ter que criar, né? Na radiciação é tudo diferente, só tem da potenciação. Vamos lá, a gente tá aí com as paródias saindo do forno, quem sabe chega uma aí desse assunto, desse conteúdo, né? Professora Aldelina, bora? Vamos que vamos, aula de número 20, vem com a gente. Radiciação na sua segunda parte. Nós temos as propriedades da radiciação. E também nós temos as operações com radiciação. Beleza, então hoje a gente vê as propriedades e vê as operações. E as habilidades da aula são quais mesmos, professor Maurício? Relembrar o que é radiciação, rever suas propriedades e regras operacionais. Muito bem. E já vamos lá dar o passeio do dia. E hoje vai ser onde? Nossa escola do dia, homenagem, oferecimento de hoje vai para... E o oferecimento da aula de hoje vai para a escola Moacir Caramelo. A escola mais docinha do estado de Rondônia. É verdade. Quando a gente fala da escola Moacir Caramelo, a gente chega assim, né? A escola mais docinha do estado de Rondônia e da mediação tecnológica. E a galera vai ao delírio da escola Moacir Caramelo e os outros colegas ficam se perguntando, né? Onde fica essa escola? A gente tem a escola Estácio de Sá, que é nota 10. Aí tem a Moacir Caramelo, que é a docinho. A docinho. E aí nós vamos dando aí... Você gosta de docinho? Ai, eu gosto, gente, sou formiguinha. Vamos ver então a escola Moacir Caramelo fica mesmo em Chupinguaia. Olha que legal! Não temos a foto da parte interna, mas já vimos aí uma escola muito bem pintada, muito bem cuidada. Então, beijo no coração dos alunos e abraço aos professores presenciais. Beleza! Saindo da cartola mágica, a nossa parte 2 de radiciação. Bora ver! Radiciação. E agora vamos entrar nas propriedades da radiciação. Propriedade. Aquela aula que a gente falou em espanhol, loro. Acho que, né, deu uma ajudada aí na dicção, né? A radiciação. Pra mim não é muito difícil falar dessa forma, né? Mas porque eu já puxo um R mesmo. Nas propriedades. Na sua casa, quando você chega, você abre o portão? Portão. Então, nas propriedades, bom, lá vem propriedade, né? O que são as propriedades? É aquele detalhezinho que você usa se achar conveniente, não é obrigatório, mas que na maioria das vezes facilita a nossa vida e os nossos cálculos ficam muito mais rápidos. Eu, particularmente, prefiro usar a propriedade. Porque assim, eu gosto muito de matemática, mas eu tenho um detalhe, eu sou meio preguiçoso de fazer aquele monte de conta, assim, repetir o número um monte de vezes, eu não gosto. Então, você quer atravessar... Eu uso a propriedade para poder ser mais rápido. Você quer o atalho. Pega um caminho mais curto, né? Mais fácil. Na verdade, num Enem da vida, a gente precisa dos atalhos, tá? Verdade. Porque aquela média de 3 minutos por questão ali não é brincadeira para alcançar, não, tá? Então, esses atalhos nos ajudam a chegar lá, tá bom? Vamos, então, estudar as propriedades, olha lá. Não é obrigatório o seu uso. Não esqueça disso. Nós vamos ensinar para vocês as propriedades, mas você não é obrigado a usá-las. Mas
quando conveniente, vai lá e usa, porque vai ficar mais fácil. Então vamos que vamos. Primeira propriedade. Se o radical possui índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Isso nós já falamos para vocês. Uma aula quase que toda. Olha aí, ó. Corta. O que a gente pode fazer, então, se o índice e o expoente forem iguais? Ó, essa parte aqui é conceitual, né? É o blá, blá, blá da matemática. Mas na prática a gente já vai direto ao exemplo, né? Quando a gente tem essa situação de repetição, né? A gente sabe que 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, né? Raiz cúbica de 8 é 2. 2. E se a gente decompor, fatorar o 8, vai ficar 2 ao cubo. A gente elimina o índice, o radical e o expoente e ficamos com o mesmo valor. Então, é do mesmo jeito. Vários caminhos de se chegar ao mesmo resultado, mas com a propriedade bem mais rapidinho. Já sabemos fazer, agora só oficializamos essa regrinha. Legal, né? Vamos dar exemplos a eles? Vamos lá, dá exemplo. Utilizando a propriedade da radiciação, determine. Vamos ver. A raiz quinta de 7 elevado a 5. E aqui tá na bandeja, né? Muito fácil. Corta. Mel com mel, né? Mamão com mel. Mamão com mel. Não, mamão com açúcar. Mel também. Cortou. 10. Beleza. Muito fácil. Muito fácil. Segunda propriedade. Vamos lá na segunda propriedade. A raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por o mesmo valor. Professor, não entendi nada disso aí não que o senhor falou. Não, nossa. O senhor leu aí e na minha cabeça não fluiu nada. Não processou. Não. E agora vai ficar pior ainda, porque nessa imagem você não consegue entender mais quase nada. No exemplo fica mais fácil. Realmente. Na frase não ajudou. Na parte algébrica piorou. Agora vamos dar exemplos práticos, né? Olha só, nós temos ali a raiz sexta de 2 elevado à nona potência. Lembra que nós falamos de vários detalhes? Beleza, aqui nós podemos simplificar o índice e o expoente. O índice é 6. 6 é 2 vezes 3. O expoente do radicando é 9. 9 é 3 vezes 3. Observem que os dois números têm fatores iguais. Olha lá, o fatorzinho ficou de preto, o 3 e o 3. Então eu posso simplesmente sumir com esses fatores, fazendo a simplificação. Então eu posso multiplicar ou dividir? Multiplicar. Se eu fizer aqui e se eu fizer aqui, beleza. Tem que ser o mesmo número, beleza. Tem que dividir ou multiplicar pelo mesmo valor, Isso. né? Se eu quisesse multiplicar por 2, ia ficar 12 e 18. É a mesma coisa. Bora fazer exemplos? Vamos. Claro que com exemplos fica mais fácil. Utilizando a propriedade 2 da radiciação, determine. Bora ver. Olha lá, letra A. Raiz nona de 5 elevado a 12. Dá para dividir aqui por 3? Por 3. Por 3. Então, se eu fizer dentro, eu tenho que fazer fora. Se eu fizer no índice, eu tenho que fazer no expoente, Isso mesmo. Então, vamos lá. 9 dividido por 3? 3. 12 dividido por 3? 4. Então, não altera resultado se a gente fizer essa divisão? Não altera resultado. Aqui a gente só usou a propriedade, tá? Beleza? Beleza. Agora vamos ver aqui, dá para dividir por quem? Por 5? Por 5. Peraí, que não ficou uma divisão muito, né? Vou pegar outra cor até. Dividir por 5 aqui, divide por 5 aqui, né? Isso. Então eu tenho que a raiz de 12, raiz o quê? 10 dividido por 5? 2. Raiz quadrada, não preciso nem colocar. Isso Educação mesmo. matemática. E 15 dividido por 5? 3. 3. Então fiquei com raiz quadrada de 12 ao Cubo. E por que isso acontece? Porque lembra daquele processo que a gente pode transformar em fração? Quando você tem uma fração aqui, ó, lembra que quem tá dentro fica em cima, né? Isso. E quem tá fora fica embaixo. 12 sobre 9 é equivalente a 4 terços. Ó. Simplificação de fração. Boa lembrança. Boa lembrança mesmo. E aí o aluno já fica lá ligado, já fica ligado nesses detalhes. Por que pode dividir? Por que pode multiplicar? Porque nós podemos escrever em forma de fração.
Muito boa, muito boa. Gostei. Terceira propriedade, bora ver. O produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto dos radicandos. Curúzias, não entendi nada. Não. Mas essa é mais tranquila. Sempre que tiver uma multiplicação dentro do radical, eu posso separar essa multiplicação ou efetuar essa multiplicação. O resultado vai ser o mesmo. O detalhe que vai te ajudar aqui com a propriedade é o seguinte. Aqui ficou tranquilo, porque eu multipliquei e deu 64. Raiz de 64 é 8. Mas e quando o resultado der um número muito alto? Aí vai atrapalhar um pouquinho, não é? Então, nesse caso, a gente simplifica que fica mais fácil. Então se eu tenho uma multiplicação dentro, eu posso separar em duas. E se eu tenho duas multiplicações, também posso juntar dentro? Pode juntar, tanto vai como volta. Isso, a ida e a volta, né? Claro que melhor interpretação e entendimento se a gente tiver exemplos. Bora ver. Exemplo de número 3. Utilizando a propriedade da radiciação, determine. Olha aí, ó. Eu estou com preguiça de multiplicar 27 vezes 8. Então eu faço o quê? Mas eu sei a raiz cúbica de 27. Eu também sei a raiz cúbica de 8. Pode então ser? Posso separar. Pode ser assim? Pode. Então raiz cúbica de 27 vezes raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 27 é 3. É 3. E a raiz cúbica de 8 é 2. 3 vezes 2? 6. Agora, se eu fosse multiplicar 27 vezes 8, depois achar a raiz cúbica, né? Dá trabalho, né? Tem que fatorar e tal. Então, olha só, facilita. Aqui também eu tenho 16 vezes 81, gente. Essa pegada é grande, né? Então, a gente pode dividir em raiz quarta de 16 vezes a raiz quarta de 81, bem mais tranquilo, né? Raiz quarta de 16 é 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. E a raiz quarta de 81 é 3. É 3, né? Então, 2 vezes 3... 6. Foi coincidência, não tem nada a ver um exercício com o outro, tá? Mas temos aí dois exemplos que, se eu tenho um produto dentro do radical, eu posso separar em dois produtos, em duas multiplicações, tá? Isso é legal porque é o seguinte, de repente você está fazendo uma prova do concurso ou o próprio Enem, e aí tem lá raiz quadrada de... Aí dentro tem lá 2.500 vezes 1.032. Você fala, meu Deus do céu, vou ter que multiplicar. Opa, mas se está multiplicando, eu posso separar. E um detalhe legal, geralmente nessa divisão, nessa separação, os dois números que estão dentro vão ter ou raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou de acordo com o índice. Eles vão ter. Se não tiver, eu vou simplificar o mais próximo possível de um número bem pequeno. É por isso que a propriedade ajuda. Ah, professor, mas eu não quero usar. Perfeito, então você multiplica lá 2.500 vezes 1.032, depois você tira a raiz quadrada. Sem problema nenhum. Fica a seu critério. Como falamos anteriormente, não é obrigatório, né? O uso é conveniente de você. Mas, gente, 1000 vezes. Aqui, eu vou fazer 16 vezes 81. Nossa, não quero nem pensar. Não, pouquinho não, mas a raiz quarta de 16 e a raiz quarta de 81, a gente 2 sabe. e 3, bem pequenininho. Então, bem facinho, né? Então, quando for na multiplicação, dá para dividir em 2. E na divisão, é a quarta propriedade, o processo é o mesmo. Também podemos separar. Quer ver? Bora ver. Olha lá, então. Quarta propriedade. Foi. O quociente de radicais de mesmo índice, lembrando aí, ó, de mesmo índice, não esqueça, tanto na multiplicação quanto na divisão, é igual ao quociente de seus radicandos. Olha lá, igualzinho na multiplicação. Então se eu tenho uma parte aqui, né, com um índice, eu posso dividir em cima e embaixo, uma parte numerador e outra denominador. Beleza. Quer ver os exemplos? Vamos lá. Utilizando a propriedade da radiciação, determine. Olha lá. 125 dividido por 27 vai dar um número decimal. Olha o trabalhão. Então a gente faz o quê? Divide em 2, né? Raiz cúbica de 125 dividido por raiz cúbica de 27. Porque esses aqui eu sei. Olha lá, raiz cúbica de 125. É 5. Né? 5 vezes 5 vezes 5 que dá 125. E aqui?
3, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 5 terços. E temos aqui também raiz quinta, podemos fazer separadinho. Raiz quinta de 32, dividido por raiz quinta de 729, né? Qual é o número que ele vezes ele mesmo 5 vezes dá 32? É o 2. É o 2. E qual é o número que ele vezes ele mesmo 5 vezes dá 729? É o 3. Então, 2 terços é a resposta. Beleza? Tranquilo? O que acharam das propriedades? Olha aí. Aqui já está mostrando, né? Aplicando a propriedade aí de novo, ó. Né? Mostrando como fica mais fácil, né? Podemos fazer separado, podemos fazer junto. Claro que se pegar um valor aqui simplesinho, 64 por 4 é 16, é fácil, né? Agora o negócio é quando tu pegou os exemplos ali antes, né? Na verdade, esse slide era antes do exemplo, né? Agora, ficando separado, também vai chegar no mesmo resultado. Beleza. Certo? Então, lacrado isso. As propriedades. Lacramos as propriedades. E claro que agora a gente vai trabalhar um pouquinho além disso, né? Sempre depois que a gente passa as propriedades, a gente começa a trabalhar com as operações. Por quê? Porque aí você já tem as propriedades a seu favor, para te ajudar, né? Então já sabe resolver por propriedades, o que cair nessas operações, tira de letra. Beleza. Tá? Vamos lá então, começando as operações, vamos resolver juntinho com vocês. A operação com radicais. Aí começamos com as operações básicas, adição e subtração. Tá lá, o raiz de A mais a raiz de A. São duas raízes de A. Só que, para eu efetuar essa operação de adição ou subtração, é necessário que o radical seja o mesmo. Para que o radical seja o mesmo, ele tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Ah, tem que ser tudo igual? Tudo igual, senão eu não posso somar. E aqui, ó, vem aqui com a gente, olha lá. Eu costumo sempre dizer assim, ó. Toda vez que você tiver, né, índice radicando igual, você consegue somar e subtrair. O que é raiz de A mais raiz de A, né? Se você tem maçã mais maçã, então, duas maçãs. Certo? Certinho. Então sempre eu falo isso. Raiz de A mais raiz de A, duas raízes de A. Tá? E se eu tiver maçã com laranja? Não, aí não soma. Não? Não soma. Então é esse o detalhe. Por que é o índice o radicando igual? Né? Porque aí a gente pode fazer a soma. E é legal essa parte teórica, né? Tem que ter o mesmo radical. Ou seja, para ter o mesmo radical, ele tem que ser do mesmo formato, do mesmo desenho. Então tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Ah, mas o radical não é aquele desenho? É, mas aqui na estrutura total, nós chamamos de o radical. A raiz tem que ser igual. Tá? Tanto o índice como o radicando. E eu vou somar. E é um detalhe, eles vão ficar fixos. Sim. Eles vão ser valores fixos. Eu costumo ensinar assim, é como se eles fossem um X ou um Y. E ela colocou a laranja e a maçã. Beleza. Eu não posso somar uma laranja com a maçã. Até posso cortar e fazer uma salada de fruta. Mas somar não. Verdade. Um detalhe. Eu posso somar assim, vou ter duas frutas. Chega no mercado, pega uma sacolinha, coloca laranja, coloca maçã, coloca pera e verifica se você consegue pagar, pesar lá. Ele não vai pesar, fala assim, senhor, não pode, tem que separar, porque cada saquinho é sua fruta separado. É verdade. Tenta fazer o teste, vai lá ver. E se não conseguimos fazer essa mistura, é isso no cálculo também. Então vamos aos exemplos. Olha, se a gente não consegue somar separado, a gente primeiro precisa identificar se possui os mesmos radicais. Beleza. Se possui semelhança, né? Então, para ser igual, nós já sabemos que o radical tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Então aqui, ó, 3 raízes de 5. Eu vou conseguir somar ou subtrair com quem? Com A, com B, com C, D ou E? Com a C. Com a C, né? Aí eu posso até fazer aqui, né? Então, A mais C, né? Isso. 3 raízes de 5 mais menos 2 raízes de 5. Podemos fazer isso? Podemos. Podemos, né? Menos com mais vai dar menos. Então eu tenho 3 raízes de 5 menos 2 raízes de 5. 3 maçãs menos 2 maçãs. Vai dar uma maçã. Então apenas uma raiz de 5. Raiz de 5. Lembrando que raiz de 5. Isso, né? a raiz você vai repetir e vai fazer a conta só com os números. 3 menos 2 é 1.
Isso mesmo, Perfeito. fazendo só com os números. Agora, a B. A B eu tenho 3 raiz cúbica de 3. Tem algum outro que é raiz cúbica de 3? A letra E. A letra E. Então, aqui dá pra gente fazer uma soma também, né? De B com E. Então, eu tenho 3 raiz cúbica de 3 mais 7 raiz cúbica de 3. 3 mais 7... 10. 10 raiz cúbica de 3. De 3, né? Ou seja, podemos ver que a gente soma só a parte de fora, né? Porque eu tenho 3 maçãs mais 7 maçãs, 10 maçãs. Seja o que for, como resultado vai se manter, tá? Beleza. Infelizmente, o nosso amigo aqui, 7 raiz quarta de 3, não tem ninguém semelhante a ele pra gente somar. Legal, né? Aí a gente tem aqui os resultados, mas é que a gente quis fazer já com a soma, né? Isso. Agora, atenção a algum detalhe, vamos ver. Algumas vezes precisaremos simplificar os radicandos para que eles fiquem com o mesmo valor. Lembram lá daquele nosso brincando com os números? Que deu lá uma resposta que não tinha uma raiz, não tinha uma raiz. E aí no gabarito eu não conseguia achar aquele resultado. Então, nessa hora, é a hora em que nós vamos simplificar. Nós não vamos tirar a raiz porque ele não tem uma raiz, mas eu posso chegar numa simplificação. Beleza. Aparentemente, os dois radicais acima não são iguais, né? Possuem radicandos diferentes. Mas será que a gente não consegue extrair algo igual deles? Acredito que sim. Vamos tentar? Vamos lá. Nestas situações, iremos fatorar os radicandos e fazer a simplificação das raízes. Isso. E aí foi bem legal porque no brincando com os números, nós já demos esse pontapé. E agora, olha só o detalhe, fatorando o número 32... É raiz de 32 mais raiz de 50, isso, né? Nós chegamos no... Lá em cima, né? Raiz de 32 mais a raiz de 50. Fatorando o 32, nós ficamos com 2 elevado à quinta potência. A gente já sabe, né? O 32, A por 2 dá 16, A por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Beleza. Com 2 elevado à quinta ou 2 elevado ao quadrado, vezes ao quadrado, e sobrou 1 sozinho. Beleza. Esses aqui, pela propriedade, saem fora do radical. 2 vezes 2? 4. Quem sobrou? Raiz de 2. Aí o 50, vamos fatorar ele aqui agora. O 50 vai dar por 2, dá 25, dá por 5, dá 5. Por 5 dá 1. Ficamos com 2 vezes 5 ao quadrado. Uma vez que a gente tem o 5, pode sair da raiz, vai ficar aqui fora. E ficou dentro apenas o raiz? De 2. Então, eles não eram nada semelhantes. Isso, não dava para somar. Pela regra, nós não podíamos somar raiz de 32 mais raiz de 50. Fazendo a simplificação, olha o que aconteceu. Nós ficamos com 4 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Que vai dar 9 raiz de 2, tá? Perfeito. Então, legal, né? Muitas das vezes, mesmo que pareçam diferentes, a gente pode ver a possibilidade de se tornarem semelhantes. Beleza. Ainda na adição e subtração, caso os radicais não sejam semelhantes de jeito nenhum, o jeito de fazer só tem um. Ou você extrai as raízes, não é? E aí podem ser exatas ou aproximadas. E aí eu deixo uma dica para vocês. Quando tiver um tempinho aí em casa de bobeira, dá uma estudada nessa parte de tirar raiz quadrada aproximada. É muito importante. Por quê, professor? Porque no dia da prova, lá, não a nossa prova, mas no dia do Enem, do concurso, você não pode utilizar calculadora. E muitas das vezes você vai ficar na situação 3 aqui, ó. Raiz de 2 mais a raiz de 3. Aí é trabalhoso. A gente fala dessas questões de raízes aproximadas, às vezes o Enem até dá, né? Usando raiz de 2, 1,4. Às vezes. Às vezes não. Então, quando não der, é com vocês fazer essa descoberta, ou seja, ter aquela noção, né, da aproximação. Entre quais números? Quem, né? Isso. Por exemplo, raiz de 15. Raiz de 15 está entre a 16 e a de 9, né? 9 e 16. Opa, está pertinho do 16, então vai ser 15, do 8 para lá.
Ou 15,9. Não, raiz de 15, né? Isso. Vai ser quase 4. 3, alguma coisa. Né? 3, alguma coisa. Pertinho do 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. É importante que você tenha pelo menos noção. Ah, professor, então eu vou usar aquela aula lá da reta numerada, de representar o número? Isso mesmo. Olha o encaixe da aula com a aproximação e agora com a utilização numa coisa necessária. Mas por quê, professor? Porque aqui, ó, professora, tá cobrindo a conta. Olha lá, raiz de 2 mais a raiz de 3. Tem como simplificar? A raiz de 2 não são exatas, né? Não. Então a gente precisa ir por aproximação. Raiz de 2, 1,4, raiz de 3, 1,7, né? Mas então, vamos supor... O resultado é de 3,14. Vamos supor que na prova tem essa resposta lá, raiz de 2 mais a raiz de 3. Não precisa fazer nada. Se são radicandos diferentes, você vai precisar resolver o que tiver que resolver e calcular só depois. Tá? Não tem como misturar a laranja com a maçã na hora de pesar. Porque ele então, não vai deixar. Uhum. Bora ver então, olha lá. Por exemplo, raiz de 16 mais raiz de 9. Os radicandos são diferentes, né? A gente não tem o que fazer. Então o que você vai fazer? Resolver. Tira as raízes. Raiz de 16? 4. Raiz de 9? 3. E 4 mais 3? 7. Pronto, só assim. Se nós fôssemos tentar somar ali, ó, ia ficar uma raiz de 25. Totalmente diferente de 7. E nem pode somar, mas a gente tenta forçar a amizade. Agora aqui, raiz de 49? 7. Raiz de 25? É 5. E 7 menos 5? É 2. 2, né? Da mesma forma, raiz de 2, 1,4. Raiz de 3, 1,73, né? Aproximadamente, né? Temos aí 3, o pi. O pi. Temos o pi de exemplo. Então quer dizer que a raiz de 2 mais a raiz de 3 é aproximadamente o pi? Gostei disso. Pois é, legal, né? Olha aí. Então, vamos agora, dentro das operações, falar um pouquinho de multiplicação e divisão. Bora ver. Observem que as operações são associadas de acordo com as suas ligações. São as operações inversas. Na multiplicação, o que nós temos que fazer? Primeira observação. Os radicais de mesmo índice. Nesse caso, quando eles têm o mesmo índice, eu vou repeti-los e vou fazer a operação entre os radicandos. Muito bem. Então, eu posso multiplicar aqui dentro? 7 vezes 5, 35. Pode. Se pode separar, também pode juntar. Isso aqui é a mesma coisa que fazer a raiz de 5 vezes 7. Perfeito, que é a perfeito. De 35. Ótimo. Aqui, 4 raiz de 2 vezes 5 raiz de 3. Eu 4 posso vezes 5. multiplicar fora, isso. Multiplicar dentro. Agora nós estamos falando de outras operações, tá? Por isso que é possível. Beleza? Dividindo aqui, por exemplo, assim como temos separado, podemos ter junto, né? Isso aqui é a mesma coisa que raiz quarta de 10 dividido por 2. Que vai dar raiz quarta de 5. Lembrando que podemos fazer isso quando os radicais possuem os mesmos índices. Beleza? E é prática, gente. Essas questões de trabalhar com radiciação é praticar. Então, precisamos que vocês façam, pelo menos, né? Refaçam o que é feito aqui e façam as atividades de sala. Então, vamos treinar. Vamos lá, vamos praticar. 12 maçãs mais 8 maçãs, né? Não tá tudo igual ali? Vai dar 20 maçãs. Então, beleza. 20 maçãs. Vai dar uma macieira quase que completa. Né? Agora, temos 15 laranjas menos 12 laranjas. 3 laranjas. 3 laranjas. No caso, as minhas laranjas é a raiz de 11. Beleza. Né? Agora, temos aqui outra frutinha. Vamos lá, pera. Raiz quarta de 3. Aqui também é raiz quarta de 3. Então, 4 raiz quarta de 3 mais 5 raiz quarta de 3. 9 raiz quartas de 3. Olha aí, que simples e fácil. Agora, na multiplicação, a gente pode resolver aqui dentro? Pode, porque tem os mesmos índices, não é? Então, vai ficar raiz cúbica de 7 vezes 8. 8. Raiz cúbica de 7 vezes 8? 56. Muito bem. E aqui podemos dividir? Podemos, mesmo índice. Então, vai ficar a mesma coisa que 20 dividido por 4 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5. Então, o mesmo índice que a gente quer dizer é o mesmo númerozinho aqui em cima, né? Aqui não, quando não está aparente, é como se fosse 2. Beleza.
Legal, né? Fazendo as atividades a gente começa a visualizar uma luz no fim do túnel, começa a entender um pouquinho melhor e a aprender o processo. Importante. Da mesma forma que podemos tirar o número de dentro do radical, cortando a potência do número com o índice do radical, podemos também voltar o número para o radical, acrescentando uma potência igual ao índice do radical. Misericórdia! Gente, nossa Senhora! Isso aqui é para escabelar qualquer um, né? O que ele quer dizer com isso? Da mesma forma que a gente pode cortar aqui, ó, e tirar o número lá para fora do radical, a gente também pode inserir ele de volta, né? Devolver se for preciso, né? Então, você pode fazer isso idas e vindas, tá bom? Beleza. Aqui ficou meio desconfigurado, tá? 4 vezes a raiz quarta de 10. É verdade. Né? Mas tá bom, tudo bem. Então, isso aí é só pra gente ver que tem a possibilidade de ir e de voltar. Ir e de voltar, tá? E claro que a gente disse, né, que nessa aula a gente ia ter um quiz, né, para dar uma mexida aí com a galera, porque essa aula é meio pesadinha, né, no sentido de propriedades, trabalhar radiação, então você fica assim meio cansado. Então é hora da gente averiguar os fatos. Vamos ver se você entendeu todo esse processo da radiação. Vamos ver? Solta a vinheta porque é hora do quiz. A hora do quiz! Pouquinhas perguntas só pra gente fazer o desfecho final, porque a aula que vem temos um outro assunto, né? Vem um outro penteado aí. Daí eles começam a ficar assustados. Meu Deus, professor, mas assim, 2 aulas, 3 aulas, a troca de assunto. Nós... E olha que a gente ainda pega leve, né? A gente ainda vai devagarzinho, e olha, aí. Nós colocamos ali a primeira marcha e foram 4 aulas só de primeira marcha. Nem pode isso, né? Que o motor fica já pedindo já a segunda. Mesmo, a gente ficou na parte dos conjuntos ali, trabalhando as operações. Vimos história dos números, né? Acho que a gente já né? Foi devagar. Vai devagar. Basicamente subiu a ladeira empurrando o carro. Agora chegou lá em cima. Vamos lá então, é hora do quiz e vamos ver a pergunta de número 1 e o nosso amiguinho sempre querendo saber se você aprendeu os assuntos estudados, né? A raiz quadrada de 75 pode ser substituída por 25 vezes a raiz quadrada de 3, 3 raiz quadrada de 25, 3 raiz quadrada de 5 ou 5 raiz de 3? Eu acho que vai precisar fatorar, né? A gente pode fatorar lá em cima ou pode tentar voltar, mas é melhor fatorar, é mais fácil. Melhor fatorar. Vamos esperar um pouquinho. Vamos lá, fatorem aí o 75, dá por 2, não dá, divide, dá por 3, e aí vai dividindo e chega aí no resultado. Vamos ver. Raiz quadrada de 75 pode ser substituída por tempo. Tinha dias que não tínhamos o nosso reloginho. Tum, 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 tum. Vamos lá, pensa um tempinho pra galera. Não podemos, estamos nos últimos minutos finais da aula. Temos 4 perguntas para os nossos alunos. Vamos então? A resposta, vamos lá? Raiz quadrada de 75 é o mesmo que? Raiz é 5 raiz de 3. Por que será? Bora ver. 75 a gente vai dividir. Fatorar, né? Dá por 2? Não, porque é ímpar. Dá por 3? Dá sim. Dá, e vai dar quanto? 25. 25. O 25 só dá por 5, que vai dar 5, por 5 que vai dar 1. Então ficamos com 3 vezes 5 ao quadrado. Como a gente sabe que o 5 pode sair da raiz, né? Ó, corta, 5 raiz de 3. Beleza. Esse vermelho fica meio zóio. Fica bom ali. Pergunta de número 2, bora ver. O valor de menos 3 raiz de 3 mais 8 raiz de 3 pode ser 11 raiz de 3, menos 11 raiz de 3, 5 raiz de 3 ou menos 5 raiz de 3. E aí, o que pode ser? Essa tá fácil. Essa daqui é 10 segundos e já... Tenho tantas maçãs, mais tantas maçãs. Quantas maçãs fiquei? Na verdade, eu não tenho tantas maçãs, não é? Eu peguei maçãs do vizinho. Perdi tantas maçãs, ganhei tantas maçãs, no total fiquei com
Lembrando que vai continuar maçãs, então todas as alternativas estão com raiz de 3, né? Eu devo 3, eu tenho 8 para pagar, como fica a minha situação? Fica bom, que tu paga e ainda fica com saldo positivo. Saldo positivo? Então a letra B não é, e a letra D também não é. Não, né? Então quem é a resposta correta? É a A ou é a C? É a letra... Letra C. Como que ficamos aí, né? Menos 3 mais 8. A gente vai fazer o cálculo só com os valores aqui, porque a raiz de 3 permanece. Devo 3, tenho 8, fiquei com 5, saldo positivo. Beleza. Certinho? Certinho. Vamos à pergunta de número 3. Aplicando as propriedades da potência... Na verdade, da raiz, né? Da radiação. O valor da raiz 15ª de 7 elevado a 12 é 7 ao cubo, raiz quinta de 7 à quarta, raiz quinta de 7 à décima ou raiz décima de 7 elevado a 7. Gostei. E essa aí tá fácil também. Tá bem fácil. Lembrando que a gente pode multiplicar ou dividir índice e expoente pelo mesmo número, pelo mesmo valor. Nesse caso aqui, nós percebemos o quê? Diminuiu, não é? Então, se quer a propriedade, pode multiplicar, aumenta. Pode dividir, que diminui. Como diminuiu, tem que dividir. Tem que dividir pelo mesmo número. Agora eu vou falar mais nada. Já falei demais. Já dei quase a resposta. Já falei demais. Bora ver? A resposta correta é a letra... Mais um tempinho. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Só sabe o 5, professor Maurício. 4, 3, 2... A resposta correta é a letra B, porque a gente pode dividir aqui por 3, né? Por 3. Aí 15 dividido por 3 é 5. 12 por 3 é 4. Então aplicamos as propriedades, simplificamos o nosso radical e a resposta correta é a letra B. Certo? 3 perguntinhas aí só para dar um esquenta, né? Para vocês identificarem. E a quarta vai ser o Brincando com os Números. A quarta vai ser o Brincando com os Números? Isso mesmo. O nosso quiz foi curto por conta do nosso prazo, né? Que nós sabemos que a gente tem tempo aqui para cumprir. É porque, assim, na verdade, a gente se empolgou com a aula, não é? E esqueceu de uma aula com outra quiz. Mas a gente vai na hora e, opa, vamos lá. Mas um detalhe importante. É interessante que vocês entendam as propriedades. Usar, você usa se conveniente. Mas conhecer e entender todas é bom, porque uma hora ou outra ela vai fazer falta e vai ajudar bastante também. Verdade. E claro que nunca é demais, né? O conhecimento não é perdido, sempre é um ganho. Então, né, a gente poderia ter feito um pouco mais de perguntinhas aí no quiz, né? Dava tempo. Mas a gente achou de deixar por aqui, porque a aula já tinha sido um pouco pesada e a gente ainda fica com mais perguntas para vocês, né? Então, é claro, né? Ficamos por aqui, mas temos as atividades de sala, que é muita coisa ainda para pensar, raciocinar, tá bom? Beleza, tranquilo. Não foi tão assim, mas como a aula foi bem pesada, nós até esquecemos do Brincando com os Números. Verdade! Mas... Finalizamos com um quiz aí e não tivemos Brincando com os Números. Se bem que, olha só, poderia ser também, né? Uma aula, a gente termina com um quiz. Pode ser. Ó, boa ideia. Boa ideia, né? Mas tanta aula que a gente vai inovando, tendo ideias da hora. A gente fica esperando, na próxima vai ter, verdade, tá, gente? É verdade. Brincando com os Números agora é a diversão, é fazer as atividades de sala, é com vocês, mas já a gente volta com revisão, correção e tudo mais. Tchau, tchau, até lá!